Olá pessoal, de volta. Vamos agora falar sobre o desenvolvimento 2, seguido da conclusão. Vamos lá. No nosso desenvolvimento 2 nós temos, além disso, outra discussão cabível é a falta de cuidado para com o grupo de risco. Sob esse viés, é importante mencionar o conceito de banalidade do mal, proposto pela filósofa contemporânea Hannah Arendt, que trata a respeito da falta de sensibilidade da sociedade no que concerne às mazelas que ela presencia. Desse modo, fica claro que alguns indivíduos se mostram alheios e até irresponsáveis em relação aos contágios no momento em que não se preocupam com o grupo de risco. Lembra que lá na introdução, a minha tese 2 foi justamente a questão da falta de sensibilidade para com o grupo de risco? Das pessoas que estão fora do grupo de risco e elas são insensíveis às pessoas que estão dentro do grupo de risco, então eu trago isso de uma forma mais fundamentada. Eu trago a minha tese aqui, eu apresento, eu analiso a minha tese, explico a partir de um repertório sociocultural, que no caso aqui é o conceito da Hannah Arendt, que ela fala a respeito da banalidade do mal. O que ela diz? Ela vai dizer que o ser humano, na contemporaneidade, ele acostuma com o mal. O mal ele fica tão presente na vida do indivíduo que ele acaba se acostumando com aquilo e levando aquilo de uma forma natural, como se o mal fosse algo natural e que ele não pode fazer nada com aquele mal. Então eu relaciono isso com o meu tema, com a disseminação da Covid-19 e a questão da responsabilidade social. Ou seja, quando eu banalizo as mortes, os leitos ocupados, quando eu banalizo essa situação, eu estou banalizando o mal, eu estou negando algo que é realmente que deve ser combatido, algo que deve ser respeitado, como as medidas preventivas pelas instituições de saúde, Então, eu analiso esse fato, a banalidade do mal, em relação ao meu tema. Então, tem a ver, professor? Tem a ver. Porque da mesma forma como essa autora fala dessa banalidade do mal na contemporaneidade, é isso que nós percebemos nos nossos dias. Muita gente nega a existência do vírus e simplesmente ignora, não tem cuidado e assim por diante. Percebam que eu trago conectivos, além disso, desse modo, que trata aqui, em relação e assim por diante. Percebam a forma como esse texto está articulado. Perceba também a presença do repertório sociocultural, da citação da fonte. Eu mostro também o que a fonte diz, e relaciono isso com o meu tema. Eu não fico só na fonte, eu não deixo ali a fonte solta no meu texto. Eu realmente analiso em relação ao meu tema. Agora vamos para a conclusão. Na conclusão, nós temos uma breve retomada do tema, assim como a proposta de intervenção. Nesse caso aqui, eu trouxe duas propostas de intervenção para vocês. A partir dos pontos analisados, é inegável que a Covid-19 e sua proliferação é um problema. Diante disso, é mister que a prefeitura, responsável por manter segura a população das respectivas cidades, aumente a fiscalização por meio de multas mais severas a quem promover celebrações ilegais, evitando dessa forma a disseminação do novo coronavírus. De semelhante modo, urge que a Secretaria de Saúde das cidades intensifique a informação e conscientização da população, mediante a divulgações de fatos em meios de grande exposição, como outdoors, anúncios em redes sociais e emissoras de TV, a fim de que os indivíduos entendam a importância do isolamento. Com tais medidas, o colapso visto no filme A Gripe não será reproduzido no contexto atual. Então, no comecinho aqui eu trago uma retomada do tema, a partir dos pontos analisados, que também começa com um elemento argumentativo. É inegável que a Covid-19 e sua proliferação é um problema. A partir daqui, eu trago um conectivo novamente diante disso e eu começo a citar a minha proposta de intervenção. Lembrando,
A proposta de intervenção é aquilo que o candidato traz para acabar com aquela problemática. Ele sugere alguma coisa para acabar realmente com aquele problema. Nessa proposta de intervenção, nós vamos ter agente, vamos ter ação, vamos ter modo, também chamado de meio, também vamos ter efeito, assim como detalhamento. Perceba, é mista que a prefeitura, agente, responsável por manter segura a população das respectivas cidades, detalhamento do agente, eu dou uma informação a mais a respeito do agente. Eu não só cito a prefeitura, eu cito a prefeitura e entre vírgulas, né, com o aposto, eu trago uma informação sobre a prefeitura, eu digo que ela é responsável pela segurança da população da sua cidade, né? Aí vamos para a ação, aumente a fiscalização, meio ou modo, né, por meio de multas mais severas a quem promover celebrações ilegais. Perceba que eu trouxe celebrações ilegais para não repetir o termo festa clandestina, mas nesse contexto aqui é a mesma coisa. Evitando dessa forma, lá o efeito, evitando dessa forma a disseminação do novo coronavírus. Então nós percebemos aqui uma proposta de intervenção que tem a ver com a minha tese e que tem a ver com o meu desenvolvimento. Lembra que eu falei que um projeto de texto bom é quando nós percebemos uma linha de raciocínio no texto todo, e é exatamente isso que acontece. A minha tese 1 foi citada, né, de que há toda ali uma problemática, né? E lá na minha tese 1, vou voltar aqui para vocês observarem, a questão da persistência das festas clandestinas. Então, eu expliquei isso no desenvolvimento 1 e eu trago uma proposta de intervenção que tem a ver com isso. Ou seja, aumente a fiscalização por meio de multas para evitar a disseminação do coronavírus por meio dessas celebrações ilegais. Então perceba que eu trago uma proposta de intervenção que tem a ver com a minha tese 1 e com o meu desenvolvimento 1. A segunda proposta de intervenção tem a ver com a minha tese 2 e com o meu desenvolvimento 2. Perceba, de semelhante modo, né, elemento coesivo, urge que a Secretaria de Saúde das cidades, agente, intensifique a informação e conscientização da população, ação, mediante, meio ou modo, mediante a divulgação de fatos em meios de grande exposição, meio ou modo. Aí eu estou detalhando que meios de grande exposição são esses, né? Como outdoors, anúncios em redes sociais e emissoras de TV. Então eu trago aqui um detalhamento a respeito do meio ou modo, né? Por fim, nós temos a finalidade, né, que é o efeito, a fim de que os indivíduos entendam a importância do isolamento. Então, eu trago aqui 5 elementos em cada proposta. E eu arremato retomando lá a minha primeira ideia da introdução, né, que eu tinha contextualizado o tema por meio do filme A Gripe, falando do problema que o filme mostra, né? E eu trago aqui no finalzinho, com isso, com tais medidas, o colapso visto no filme A Gripe não será reproduzido no contexto atual. Então eu retomo a minha primeira informaçãozinha que eu trouxe. Isso é uma ótima forma do corretor perceber que você realmente se planejou para você escrever aquele texto. Você não sentou ali e começou a divagar, você realmente sentou e percebeu, né? O que eu vou falar no desenvolvimento, na introdução, na conclusão e assim por diante. Perceba também que a minha proposta de intervenção aqui, essa segunda, tem a ver com a questão da falta de sensibilidade, né? Que era a minha tese 2 e o meu desenvolvimento 2, mostrando que esse texto está organizado. Então, pessoal, nessa aula nós observamos aqui uma análise da nossa última prova, né, da temática, da nossa última avaliação, porque a intenção não é só dar uma nota para vocês. A intenção é ensinar vocês a produzirem esse texto dissertativo argumentativo. Então, creio que deu para vocês relembrarem aí o tema e pensarem a respeito da proposta, a respeito da questão das teses, assim como o desenvolvimento dessas teses, né? Faz parte ali do desenvolvimento. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês
vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês precisam mandar via plataforma, né, plural, que nós vamos sanar essa dúvida. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.